capítulo 9 e versículo 37, diz assim a palavra do Senhor nesta noite. Lucas, de número 9 e versículo 37 em diante. A palavra do Senhor fala algo muito bom sobre um jovem possesso. Nós sabemos, irmãos, que as pessoas que são possessas de espírito imundo, é necessário que Deus use alguém dentro da igreja, ou na congregação depois, ou em qualquer parte, tem que ter alguém para trabalhar sobre essas pessoas. E o Senhor me escolheu. Eu digo para vocês, não com orgulho, mas digo com uma grandeza de Deus na minha vida. O Senhor me escolheu para isso. Então eu estou sempre apto para fazer isso em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor nesta noite. No dia seguinte, ao descer eles do monte, veio ao encontro deles Jesus, grande multidão. Eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico que te veja meu filho, porque é o único, e um espírito se apoderar dele, e de repente o menino grita e o espírito atira para a terra, convulsiona até espumar os lábios. Amados, aqui, pode sentar em nome de Jesus. Olha bem, um pai no desespero. Olha o que acontece. Um pai no desespero, clamando: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Só tenho esse filho, e esse filho se encontra com o espírito imundo, abatendo, judiando, ao ponto que o pai não suportava mais ver aquilo ali. Então ele foi aos pés de Jesus e disse: Mestre, me ajuda. Em outras palavras, Mestre, me ajuda meu filho. Quando um pai ou uma mãe busca a presença do Senhor, o poder de Deus, para que as pessoas sejam curadas, sejam abençoadas. Às vezes, irmãos, não é só colocando a mão sobre a cabeça para derrubar. Não. Você precisa receber o poder de Deus quando a palavra de Deus está sendo aplanada. Você tem que receber a unção do Espírito Santo. Por quê? Porque no nosso meio, diz a palavra do Senhor, há doentes. Não é só doente, irmãos, de carne. Não. Há doença de espírito. Espírito perturbador. Espírito que não deixa, às vezes, a pessoa ter uma vida abençoada com Deus. Por quê? Porque ele está sempre sendo atacado pelo espírito do mal. Mas como, pastor, que nós devemos fazer isso para afastar esse espírito? É jejum e oração. Jejum e oração. Amado, eu quero dizer para vocês que eu jejumava uma época mesmo trabalhando 24 horas por dia, porque eu precisava e preciso, continuo precisando, sem dúvida, mas na época eu precisava, eu tinha que orar, eu tinha que jejuar, eu tinha que me pôr diante de Deus, para que Deus pudesse me usar da maneira com que eu queria ser usado. Porque, amados, você tem que querer. Se você não quiser, Deus não vai te usar.
Deus vai usar aquele que Ele quer. Que a pessoa peça e que Ele queira. Deus usa muitas vezes Ele não quer, mas a pessoa precisa querer. Precisa se dispor para Deus. Quando você se dispor para Deus, Ele vai te usar. Não tem como, né? Tem um corinho que diz assim: deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar aqui nesse lugar. Então nós sabemos que Deus precisa usar o servo, a serva, né? Deus precisa usar aquele que tem o dom para louvar o Senhor tocando violão, aquele que tem o dom de vir aqui simplesmente, somente cantar o louvor. Tá bom demais. Quanto mais você fazer para Deus, melhor vai ser para você. Tem pessoas que dizem assim: eu sirvo a Deus. Eu sou o contrário. Deus é que me serve. Quem sou eu para servir a Deus? Eu procuro fazer a vontade dele? Sim. Mas quem serve nós é Deus. Ele é que nos serve, porque Ele cuida de nós todos os dias. Este jovem, um espírito imundo, Jesus olhou para ele. Jesus quer olhar para você também nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Ele está olhando para você, assim como Ele fez com esse moço, que Ele curou, tirou o espírito maligno da vida desse moço, devolveu ele ao Pai. Você acha que esse Jesus que fez no passado, você acha que Ele não pode fazer hoje? Você acha isso? Se você acha isso, irmão, você está no lugar errado. Glória a Deus. Se você pensar isso, você está no lugar errado. Glória a Deus. Aqui é o lugar da bênção. Aqui é o encontro com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aqui é o lugar que nós viemos para nos encher da graça, do poder, da unção. Quando nós vimos o mais pequenino aqui pregar, quando nós vimos o menor louvor aqui, enche o coração de Deus, e nós também ficamos felizes, porque a igreja está despertando, desperta você que dorme, diz a palavra de Deus, desperta você que dorme. Maravilhoso é o Senhor. E quando você tem esse privilégio de você chegar aos pés do mestre e dizer: mestre, eu estou de uma maneira terrível, eu estou passando por uma dificuldade tremenda, eu estou de um jeito que eu não queria ser assim, mas eu continuo sendo assim. Eu preciso modificar, Pai, é o Senhor que vai fazer essa obra na minha vida, porque eu não tenho mais como fazer. Glória a Deus. Olha e pense uma coisa: quando você não tiver mais, quando você disser que você não consegue mais, o Senhor vai entrar com a providência na vida de cada um aqui. Amém? Eu quero dizer para você, você que tem a tua família, que não estão aqui, eu quero dizer para você que a família de vocês que não estão aqui, vamos orar pelas nossas famílias, gente. Vamos orar pelos nossos, pela esposa, pelo marido, pelo pai, pela mãe, pelos filhos, pelas filhas. Vamos orar por eles. Não vamos sempre se lembrar, sempre tocar, porque se nós não amar as nossas famílias, vamos amar a quem? Aí é mentiroso, aí vive de mentira. O amor é um dom supremo, mas você precisa amar os irmãos que estão aqui conosco, ou os irmãos que estão lá longe. Agora, porque é da igreja fulano de tal, aí eu não amo ele, porque ele é da igreja fulano de tal, e eu na minha igreja não. Nada disso, amado, nada disso. Nós temos que amar a todos, da igreja que for, aonde estiver hoje, 2 ou 3 ou 4, humilde pregando a palavra do Senhor, que o Senhor visite cada um, que o Senhor abençoe cada um, que Deus tome conta da família de cada um. Esse é que nós precisamos pensar.
Jesus, quando ele via um possesso, ele vinha, estendia a mão e curava. Ele não perguntava se era da igreja do homem do chapéu, ou da Assembleia de Deus, ou de outros Deus. Ele nunca perguntou que igreja era, ou que ministério era. Igreja somos nós. Que ministério era? Não há um ministério. Cada um tem o seu para divulgar. Mas a realidade, a nossa vida está dependentemente de Deus. É, Deus, aleluia. Aquele que não é dependente de Deus não tem como vencer a sua luta e dificuldade. Não adianta eu dizer para vocês aqui, quem não é dependente de Deus não é fácil de vencer sua luta e dificuldade. A momento que você aprenda a ser dependente de Deus, aí as coisas tudo vão mudar. Porque você não confia mais em você. Você confia naquele que tem o poder sobre todas as coisas. Como esse homem chegou e disse: Senhor, o meu filho está em possesso, endemoniado. Ele chegou e falou: quem sou eu, quem é você? Para não chegar aos pés do mestre e dizer: eu preciso, Senhor, que o Senhor me cuide, que o Senhor me dirija, que o Senhor me governe, que o Senhor me dê graça, me dê unção. Então, amados, a maravilha de Deus é essa, é você se chegar ao Senhor, né? E eu quero cantar um corinho aqui com vocês agora, rapidinho. Vamos lá, em nome de Jesus. A unção de Deus chegou aqui, a unção de Deus chegou aqui, aonde Deus está, o mal tem que sair, a unção de Deus chegou aqui. Tu é maravilhoso, Jesus, Tu é maravilhoso, Jesus, aonde Deus está, o mal tem que sair, a unção de Deus chegou aqui, a unção de Deus chegou aqui, a unção de Deus chegou aqui, aonde Deus está, o mal tem que sair, a unção de Deus chegou aqui. Tu é maravilhoso, Jesus, Tu é maravilhoso, Jesus, aonde Deus está, o mal tem que sair, a unção de Deus chegou aqui, a unção de Deus chegou aqui, a unção de Deus chegou aqui, aonde Deus está, o mal tem que sair, a unção de Deus chegou aqui. Em pé, por favor. Senhor, grande Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, papai querido, assim como o Senhor curou, Pai querido,